Pessoal, vamos iniciar mais uma aula nossa da disciplina de Filosofia Política. Hoje, dia 4 de maio de 2021, nós passaremos a discutir essa obra, o discurso habermasiano de legitimação do direito e da política, e nós trabalhamos na semana passada, terminamos com a crítica do poder, de Axel Honneth, e agora passaremos a tratar dessa obra, Então, veja, eu vou colocar aqui o índice para que vocês vejam, os tópicos que a gente vai passar a discutir, o sumário. O primeiro capítulo, tratar da questão essa obra é minha, é um livro publicado por mim. O primeiro capítulo é a questão da legitimidade do poder político no Estado Democrático de Direito, o segundo capítulo, o título é Multiculturalismo e Globalização, a problemática da integração social e a legitimidade democrática para além do Estado Nacional. O terceiro capítulo, a retomada habermasiana da proposta kantiana de constitucionalização do direito internacional, a ideia de uma república mundial. E o quarto capítulo, a constitucionalização do direito internacional no sistema global de vários níveis, Então, veja, hoje eu vou dar uma visão mais geral sobre o texto. Na próxima semana a gente passa a discutir, capítulo por capítulo, na próxima semana a gente vai discutir a questão da teoria da modernidade habermasiana, os conceitos habermasianos de mundo da vida, Lebenswelt, a questão da teoria da ação comunicativa, questão da colonização do mundo da vida, a teoria discursiva do direito, pegar algumas obras de Habermas, e vamos tratar da questão da legitimidade do poder político, conceitos habermasianos, como o princípio do discurso, da moral e da democracia, vamos ver a questão da esfera pública e da sociedade civil, que são conceitos muito importantes na teoria política habermasiana, como fontes últimas de legitimação do direito e do poder político, e a crítica de Luhmann, em relação ao modelo habermasiano de Estado e a sua ética do consenso, e também a crítica de Carl Schmitt, em relação ao Estado de Direito moderno. Esse será o primeiro capítulo que a gente vai passar a trabalhar. Só depois é que a gente vai discutir esses temas ligados ao multiculturalismo e à globalização, como problemas que surgem no Estado Nacional, como problemas de integração, e também a questão da legitimidade democrática num plano que vai além do Estado Nacional, como Habermas coloca, a questão da esfera pública e a proposta dele, de uma nova ordem mundial. E o terceiro, quarto e o quinto capítulo é que a gente vai discutir bem a proposta dele de constitucionalização do direito internacional, retomando alguns autores, que discutem essa questão, especialmente Kelsen, Kant, Bobbio, e as discussões dele em relação à obra de Carl Schmitt, e a gente vai trabalhar questões assim bem atuais em relação à questão política mundial, como seria talvez possível uma efetivação dessa uma efetivação dessa proposta, de constitucionalização do direito internacional, uma proposta, kantiana, lá da paz perpétua, e que Habermas procura radicalizar, Então, a gente vai passar a discutir essas questões, Aqui no
na introdução, né, eu coloco de uma forma mais no final da introdução, eu coloco de uma forma mais demorada do que agora eu estou falando, né, essa questão da divisão dos capítulos, né, como é que eu acabo trabalhando, colocar problemática, né, que ficou bem extensa aqui em 3 parágrafos, 3 ou 4, né, que eu poderia até colocar ali aqui para vocês, né, como é que seria essa questão da a tentativa de articulação desses conceitos habermasianos, né, no intuito de efetivação, né, da sua teoria, né. Então, eu coloco que diferentes formulações filosóficas, elas pensaram a política, né, ora afirmando o primado da totalidade sobre o indivíduo, ora colocando o indivíduo como primeiro em relação às instituições políticas, e aí, quanto a Habermas, né, como é que se manifesta essa relação entre indivíduo e instituições sociopolíticas, né, no âmbito tanto nacional como pós-nacional, né, então, ou seja, como é que Habermas faz para garantir a unidade entre vontade pessoal e ordem pública objetiva, né, de modo que o interesse individual ele se reconheça nas decisões das instituições públicas, né. Eu tento seguir aquela linha de reflexão que a gente vem discutindo, né, em relação a Hegel, a Habermas, né, e que por um bom tempo eu tenho trabalhado e aqui, né, eu tento seguir essa mesma questionamento, né, de tentar unir, conciliar individualidade, indivíduo e sociedade, né. Então, como é que ele procura fazer para que os interesses e identidades minoritárias, né, minorias étnicas, sociais, menos favorecidas, grupos mais vulneráveis, né, socialmente, tenham expressão adequada nos parlamentos, né, nacional e supranacional? Na sua resposta procedimental à questão da democracia, como é que ele procura reinventar a emancipação social nos campos, né, social e político, de modo que o sistema não colonize o mundo da vida, né, criando todo tipo de exclusão social, né? Então, veja que essa última questão, ela está bem associada à discussão que a gente vem fazendo, né, em relação à teoria crítica, né, porque Habermas é um desses filósofos que dá continuidade à discussão da teoria crítica lá, iniciada com Horkheim, né, aquele texto que ele fala sobre a questão da ciência tradicional, né, ou da filosofia de cunho tradicional, da teoria de cunho tradicional, e a teoria crítica, né? Então, essa questão da emancipação, ela sempre foi uma preocupação da teoria crítica, né? Porque, diferentemente, por exemplo, da teoria tradicional, né, que acaba colocando a ciência como algo neutro, né, que não tem interesses e tal. A teoria crítica, não, ela coloca, inclusive o Habermas tem um livro, Conhecimento e Interesse, né, onde ele, seguindo a tradição da teoria crítica, ele vai mostrar que diferentes interesses constituem diferentes tipos de conhecimento, né. Então, você tem um tipo de interesse técnico da ciência, né, que vai dominar a natureza, né, e você tem um tipo de conhecimento histórico diferente, né? Você tem um tipo de conhecimento de cunho emancipatório, como, por exemplo, é a psicanálise em relação ao indivíduo, né? E você tem essas ciências, né, que ele coloca de cunho emancipatório. A teoria crítica, é, na leitura que o Habermas faz, ele depois deixou de trabalhar com a psicanálise, né, e passou a fazer uma teorização de cunho mais voltado para o âmbito, né, embora tenha
uma influência, né, de autores como Mead, né, de Piaget, né, onde ele tenta unir, né, tanto a questão do desenvolvimento do indivíduo, né, o desenvolvimento ontogenético como filogenético, né, em relação à humanidade, à história. Ele faz uma relação, como Piaget faz em relação ao desenvolvimento individual, ele faz em relação o próprio desenvolvimento histórico, né? Então, a teoria da evolução habermasiana, ela segue um pouco esse viés. Mas ele, anteriormente, ele trabalha com... Ele segue essa reflexão, né, de Piaget e Colbert, tal, e direciona para o âmbito da sociedade, análise do ponto de vista social e histórico, como eu disse, mas, anteriormente, a teoria crítica habermasiana, ela tem na própria obra Conhecimento e Interesse, ele ainda está discutindo Freud ali, né, e a questão da psicanálise que serve para elucidar patologias individuais, e ele coloca que ela poderia servir para elucidar patologias sociais também, né? Você veja que o próprio Freud, ele chegou a estudar o indivíduo de forma individual, né? E aí ele cria, com ele, né? Você tem o desenvolvimento da psicanálise, né? E o surgimento, o desenvolvimento de uma forma bem peculiar, né? Assim, a descoberta do inconsciente, toda essa coisa do isso que eles chamam, traduziam por id, né? Ou do ego, né? E do super-eu, né? O super-ego, como colocavam. Então, você tem todo esse desenvolvimento e análise do indivíduo, mas Freud também faz uma análise das sociedades, assim, do ponto de vista a questão do eu e da análise das massas, né? A psicologia do eu e a questão das massas, essa relação entre indivíduo e massas, e quando ele vai estudar a figura do líder, né? Aquela coisa toda. Você tem o futuro de uma ilusão, né? Você tem várias obras que ele trata, né? A questão também, não só do ponto de vista individual, mas social, né? Então, o Freud já tem uma contribuição nesse sentido. E a teoria crítica, ela tem essa preocupação, mostrando que o Habermas vai mostrar que o conhecimento é direcionado por interesses, né, como eu disse para vocês, e não como a teoria tradicional, que você vem lá de Descartes, né, colocando que o conhecimento é algo puramente neutro, né, isento de interesses e tal, e essa coisa toda, né. E aí, a teoria crítica se preocupa com essa questão do interesse emancipatório, né, do indivíduo, né, a questão da liberdade, da autorrealização do indivíduo, do sujeito, né, a questão do reconhecimento, como a gente viu lá em Axel Honneth, né, que já faz parte de uma terceira geração, como algo essencial na teoria crítica dele, e o Habermas, né, ele faz toda uma análise da modernidade, vendo as patologias, né, na época moderna, né, ele fala de uma colonização, como eu disse para vocês anteriormente, né, em aulas passadas, né, do mundo da vida, Lebenswelt, pelo sistema, ele vê o sistema, e aí uma crítica lá em Crítica do Poder que Axel Honneth faz é justamente essa, né, porque o Habermas analisa o sistema como esse locus, né, de manifestação do poder que coloniza o mundo da vida, e aí surgem patologias porque justamente um âmbito invade o outro, né, e passa a colonizar e a tratar, né, o âmbito que seria o âmbito das relações comunicativas isentas, né, de digamos assim, de um, de um poder, né, que coloniza e tal, e você tem um poder totalmente isento de normas, né, assim, essa é a crítica já que o Axel Honneth vai fazer em relação à própria obra e à estruturação e análise que o Habermas faz em relação ao modelo de sociedade que ele, né,
que ele trabalha. Então, veja, eu coloco aqui, né, para que possamos traçar mais nitidamente nossa apreensão acerca do tema e delimitar melhor a nossa pesquisa, né, a minha investigação, eu procuro responder às seguintes questões, né? Eu estou colocando isso para que vocês vejam como é que foi feita a pesquisa, qual é a problematização que eu estou colocando aqui e que eu vou tentar responder durante toda a obra, né? Todos esses 5 capítulos, né? Então, as questões são essas, né? Como é possível conseguir respeitar a autonomia e os interesses individuais dentro de um conceito de comunidade capaz de transcendê-los e integrá-los, né? É possível alcançar este objetivo em uma sociedade crescentemente diferenciada, em que predomina uma pluralidade de convicções morais, concepções de bens ou modos de vida, né? Pode conseguir-se a partir da convergência de ditos interesses sobre um conjunto de princípios de justiça substantivos, ou devemos contentar-nos com um modus vivendi apoiado em uma atividade política favorecedora de uma permanente busca de negociação e de compromisso? A partir de qual instância temos de extrair esses princípios, né? A partir da eticidade, Sittlichkeit, né? Como colocaria Hegel ou Axel Honneth, né? Da eticidade imanente a um determinado contexto histórico social, ou a partir da construção de um ponto de vista moral, né? Moral point of view, né? Que superpomos contrafacticamente a realidade concreta. Será possível a neutralidade do ponto de vista moral habermasiano, né? São questões que eu estou colocando para a própria teoria de Habermas, né? Assim, tentar resolver, né, em diálogo com outras tradições, com outras visões, né? Já que eu mesmo tive uma influência muito grande, né, de Hegel durante o mestrado e depois a leitura do Axel Honneth, que passamos a tratar, né, que é influenciado também pelo Hegel, né? Então, veja, não seria ele, esse ponto de vista moral habermasiano, a expressão de um etnocentrismo ou eurocentrismo dissimulado sob a face de valores universalistas? Eu coloquei isso, né, na época eu estava lendo Habermas inicialmente, né, fazendo Depois eu fui, é claro, amadurecendo a leitura do próprio Habermas, né, algumas questões que eu coloco aqui, talvez jogando para o próprio Habermas posteriormente, eu acho que não faria da mesma forma, né? Mas os novos mecanismos para representação política e participação popular utilizados por Habermas darão conta da questão da integração social nas sociedades pluralistas e complexas contemporâneas, né? Aí eu continuo com algumas colocações e com algumas questões, né? Eu faço umas afirmações e depois continuo questionando, né? Porque o meu objetivo, ao fazer a leitura de Habermas na época, né? Estudando, eu dei aula de filosofia do direito, dei aula de filosofia política, era também tentar entender um pouco a realidade, né? O que estava se passando no mundo e do ponto de vista das teorias políticas, né? Assim, mais, digamos, positivadas, né? Ou empíricas, né? Ou do ponto de vista da análise fáctica, né? Não só normativa, não só da obra de um filósofo, né? Analisando a sua leitura, né? Mas aí também com a contribuição dele e indo um pouquinho além do Habermas, né? Então, a releitura habermasiana, aí, né, o próximo parágrafo, a releitura habermasiana dos princípios do Estado Democrático de Direito irá afirmar que todo poder pertence ao povo e que a competência legislativa deve ser transmitida para a totalidade dos cidadãos, que são os únicos a gerar, a partir do seu meio, o poder comunicativo de convicções comuns. Sabemos, no entanto, que o poder político é delegado a representantes que não satisfazem os reais apelos, necessidades da população, nem respeitam realmente a sua vontade. O radicalismo, entre aspas, né, democrático habermasiano, já que ele fala de
democracia radical, né? É que procura, por meio da influência de uma esfera pública ativa, fazer-se ouvir no parlamento, também não nos parece tão radical, né? É o que eu estava colocando, né? Assim, será que esse modelo de democracia habermasiano poderá ter alguma efetividade nessa ordem mundial, onde a globalização, o multiculturalismo e os interesses das grandes potências, como os Estados Unidos, que se estendem como falanges do poder econômico e privado, que se sobrepõem, né? Será que esse modelo poderá ter alguma efetividade, né, nessa nova ordem, né? Onde a globalização, o multiculturalismo e os interesses das grandes potências como os Estados Unidos se sobrepõem, né? Qual a saída habermasiana ao propor uma justificação do Estado democrático de direito, como também uma constitucionalização do direito internacional nos moldes da teoria do discurso? Como é possível, na sua visão, fazer valer concretamente os direitos da população, especialmente minorias, sem que o poder intolerante e egoísta dos interesses privados governe, utilizando-se do poder político apenas como uma máquina de dominação de elites econômicas? Por outro lado, né, eu coloco, né, é também mistério indagar se uma verdadeira radicalização do direito político moderno, pela racionalidade comunicativa, não levaria a optar pela sociedade contra o Estado. Essa radicalização, ao dar muito peso à opinião pública e, consequentemente, às manifestações de rua, não faria com que o direito político ficasse ameaçado pela desordem, pela anarquia, né? A recusa das formas centralizadoras e das potências normativas do Estado, como os únicos poderes legítimos, não condenaria a vida social a seguir os movimentos e os impulsos da multidão e, portanto, a afundar no caos, né? Aí finaliza. Afinal, vale ainda questionar essa representação constitucional, né, dos processos comunicativos via direito, né, como coloca Habermas, né, na ausência de instituições de caráter nacional e ou mundial que façam sustentáveis, né, efetivamente, a realidade do discurso moral, poderia obter acordos de caráter normativo, ausentes de imposições e dominações, né? Porque, por exemplo, Habermas vai falar de toda uma constitucionalização do direito internacional, onde o direito tem uma predominância e tal, mas, do ponto de vista efetivo, você só tem órgãos multilaterais como a própria ONU, que não são instituições que garantam uma efetividade, né, sustentável para, por exemplo, para que esse direito ele consiga ser coercitivo, né, e ele se coloque de um ponto de vista supranacional para que os estados obedeçam, tá entendendo? Não há um poder supranacional que consiga impor uma ordem normativa, um direito, por exemplo, às constituições nacionais dos estados. Porque o Estado, desde a teoria moderna, né, do sistema de Westphalia, né, o Estado ele é soberano, a soberania ela é uma das características, um dos princípios fundamentais, né, do direito moderno, né, do direito político moderno. E aí você tem a ideia de um filósofo, né, retomar a própria ideia kantiana, né, porque Kant coloca na paz perpétua, né, a ideia de uma articulação de estados, né, onde os estados permanecem com a sua soberania, mas o que é que o Habermas faz? Ele radicaliza isso, né, ele quer muito mais do que isso. Ele quer uma efetividade de forma que todos os estados eles estejam, né, eles estejam efetivamente integrados numa ordem interna mundial, porque não internacional, né? Porque as relações do direito internacional são internacionais, né? São bilaterais. Mas o que Habermas está propondo aqui é algo muito mais radical. Em que sentido? No sentido de que teria que se ter uma ordem interna mundial, porque não passa mais a ter relações só bilaterais ou internacionais. Todo mundo seria regido por um direito, né,
de cunho mundial que governaria o mundo, né? Isso ele chama de constitucionalização do direito internacional, radicalizando a proposta kantiana. Se vocês que estão começando agora a trabalhar Habermas comigo tiverem qualquer dúvida, né, a gente está inicialmente falando para vocês uma coisa muito nova para essa turma, né, o que eu estou discutindo aqui, e aí vocês fiquem à vontade, tá certo? Para fazer questões, colocar questões, tá certo? Posteriormente. Então, veja, terminando aqui a minha problematização, né, do texto, do livro, desse livro, né? Então, veja, afinal, né, vale ainda questionar essa representação constitucional dos processos comunicativos via direito, na ausência de instituições de caráter nacional e ou mundial, que façam sustentáveis efetivamente a realidade do discurso moral, poderia obter acordos de caráter normativo ausentes de imposições e dominações? E ainda, como é possível um ponto de vista moral intersubjetivamente válido, com um caráter universalista em meio a uma opinião pública que é dominada pela rede da ideologia dominante através dos meios de comunicação, né, mass media, e, portanto, a expressão do particularismo moral ocidental, né? E em que o sujeito é apenas um mero consumidor e não real participante do jogo político, né? Essa ênfase habermasiana, dada ao consenso na esfera pública, e sua superestimação quanto ao procedimento legislativo, né, em detrimento dos demais procedimentos democráticos de direito, não eliminaria o dissenso proporcionado pelo pluralismo dessa esfera, né, e pela limitação e o controle dos demais poderes, né, controle de constitucionalidade de leis exercido pelo judiciário, limitação e controle entre os diferentes poderes. Eu penso mais aqui, quando comecei a ler Habermas e trabalhar e fazer essa obra, né, foi a tese lá, né, o fato de que, né, do ponto de vista concreto, a teoria de Habermas, ela coloca essa constitucionalização como, digamos assim, um desmembramento ou um desenvolvimento da própria política, do próprio Estado de Direito, né, que chega a um amadurecimento tal, né, e aí essa integração a nível internacional, ela requeriria, né, um entrosamento e uma articulação entre os Estados, né, e aí a proposta de uma democracia universal nesse sentido, que teria como, por exemplo, uma carta digamos assim, normativa, né, no sentido de impor, do ponto de vista internacional, um direito que passaria a se estender, né, do ponto de vista concreto, teria como essa carta, como eu falei para vocês, né, primeira, a carta da ONU, né, mas vocês vejam que a ONU, né, ela, do ponto de vista concreto, ela é uma instituição complicada. Em que sentido? Ela não é democrática, né? A gente vai discutir aqui a Assembleia. A ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial, né, uma instituição multilateral, mas você tem a Assembleia da ONU, uns 198 aí estados, acho que em torno disso, né, a nível mundial participando da Assembleia, e você tem apenas 5 membros permanentes efetivos e alguns 15 lá que se revezam, né, mas com poderes de decisão, né, apenas esses 5, né. Então você tem Estados Unidos, tem China, né, tem a Rússia, tem a França e a Inglaterra, né? Os vencedores, né, na verdade, da Segunda Guerra Mundial, né? É por isso que o Danilo Zolo fala de uma política dos vencedores, né, quando ele se refere a essa política imposta
Tem um texto que eu mandei para um livro, né, que eu fiz uma análise do ponto de vista geopolítico, discutindo e analisando desde da Segunda Guerra Mundial até hoje, né, essas questões, né, que os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, tem toda aquela divisão, né, bipolar entre Estados Unidos e União Soviética. Você tem aí, sim, você tem todo do ponto de vista geopolítico, poderes bipolares, né, uma bipolaridade de poder, Estados Unidos e União Soviética, né, como vencedores da Segunda Guerra, com poder atômico maior do que todos os outros estados, os dois. Depois, você tem a queda da União Soviética, né, 89 e tal, toda aquela, o Afeganistão, né, foi importante nesse sentido, né, e Osama Bin Laden estava lá apoiando os Estados Unidos, depois, né, eles viram vilões, né. Então você tem um filme ridículo como aquele Rambo, né, que ele coloca lá os afegães, vocês são os heróis, não sei o que e tal, e depois os árabes passam a ser considerados vilões, né, quando os Estados Unidos passam a invadir e passam a ser chamados de terroristas, né. Então as alianças são muito efêmeras, né, dos americanos, e aí eles tentam estabelecer lá a democracia, segundo eles, né, e os direitos humanos, né, mas na verdade estão ali com interesses, né, energéticos, né, em as riquezas daquela região, né, então petróleo, outras fontes de energia, e aí eles colocam governos, né, provisórios e vão embora, né, e depois a guerra fica lá tomando de conta, se matando a população, né, civil, e não dá certo, mas aí o interesse, na verdade, real, né, e maior é o interesse econômico, né. Sim, mas veja, só concluindo, viu, Carlos? Então você tem, por exemplo, só para concluir esse fio da meada, senão me perco, eu faço uma análise do ponto de vista geopolítico nesse sentido, porque, por exemplo, depois de 89, apenas o poder americano passa a ser um poder imperial, né, unipolar, dominando o mundo, né? Então, a política estabelecida por eles, né, e as instituições da Segunda Guerra passam a ser defendidas com ferro e fogo, né? Então, você tem quem não seguisse as normas, o país é invadido, os caras são presos, enviados para Guantánamo e tal, para outros lugares, né? São os verdadeiros campos de concentração que a gente tem, existem reportagens, né, sobre esses locais, assim, torturas, né, coisas extremamente contrárias aos direitos humanos, né, totalmente, né? Então, indivíduos que são mantidos presos lá, sem ter direito nenhum, né, sem ser julgado e para sempre, né? Então, fora as atrocidades que os soldados, né, de estupro, assim, de mulheres, até de adolescentes, eu já vi muita entrevista, muita coisa assim, arbitrariedades, né, no país onde eles estão, né, com um poder muito grande, e aí eles são um poder de polícia e tal, muitas vezes fazem o que querem, né. Então, é um negócio muito, assim, complicado, né, falar-se em defesa da democracia e direitos, quando apenas um Estado, ele é todo poderoso e manda em todos os outros, né, e todo mundo tem que obedecer. Se houvesse uma democracia verdadeira e uma limitação de um poder por algum órgão, né, dos Estados, e de um Estado por outro, né, e da opinião pública mundial, isso não aconteceria, né? Mas quando apenas um Estado ele se coloca como xerife do mundo e diz que os valores dele são superiores a todos os valores de todas as culturas do mundo, né, então isso é complicado. O Habermas, que me desculpe, eu acabei fazendo uma associação entre a teoria dele, né, e porque ele defende essa questão da democracia, esse discurso, né, dos direitos humanos a nível mundial, mas é um discurso que é instrumentalizado por muitos intelectuais, né, e pelos Estados Unidos, né, para poder legitimar, né, o seu domínio mundial, né, e especificamente em alguns países, né, em algumas regiões. Nós sofremos com isso, né, porque na América Latina, nesse artigo eu faço uma análise, não só a nível mundial, como hoje em dia
a China e a União Soviética, né? Também são poderes que ressurgem, né? A União Soviética não, desculpe, a Rússia ressurge com a liderança de Putin, né? Ela não vai se tornar um país dominante a nível mundial, porque ela não tem condição de ter uma política econômica e umas questões relacionadas à energia assim, extremamente complicadas, que a gente não vai discutir aqui, mas a China, sim. A China, ela, tudo indica, e é em bem pouco tempo, menor do que as previsões do Pentágono, né, fizeram, né, toda a análise que eles fizeram, os americanos, né, é ainda menor do que isso, o desenvolvimento dela, né, se nada de muito grande e brusco acontecer, né, mas tudo indica que a China ela vai se tornar a maior potência mundial, né, em bem pouco tempo. Não só econômica, né, que tudo indica que ela já está, do ponto de vista efetivo, né, numa concorrência, estamos vendo, né, com os Estados Unidos, por isso, essa política que às vezes passa a ser até suja, né, assim, de tentar fazer com que os aliados não fazer com que ele, para tentar não aderir, né, por exemplo, a tecnologia 5D, né, porque a China desenvolveu primeiro, né, que esses países não comprem. O próprio Brasil ainda continua com essa política ridícula, né? Tem gente aí, né, seguidor do líder, né, que não aceita nem tomar a vacina da China, né, porque Bolsonaro tentou não comprar a vacina, né? Essa vacina, ela, ao comprar a vacina chinesa, acha que está aumentando o poder da China, né? Assim, como se só o Brasil fosse enriquecer a China. Isso é muito ridículo do ponto de vista político, do ponto de vista tentar unir política com a questão da defesa dos direitos humanos, da própria vida, né, da saúde da população, né? Tentar politizar uma pandemia, né, uma vacina, e enquanto a população está precisando, né, agora nesse momento de vacina, você deixar de comprar porque é de um país, né, que é um inimigo geopoliticamente, né, vê assim. Agora é uma forma errada, né, porque é o país no mundo todo que mais investe na nossa economia atualmente, né. Assim, é uma análise muito mal feita, né, e aí se coloca totalmente contra, totalmente a favor da política, por exemplo, desenvolvida por Trump, né, como foi feita, assim. É, os Estados Unidos são poderosos, mas a gente não. Qualquer bomba que vier, e agora a gente viu uma mudança de governo de Trump para Biden, a gente que sai perdendo, né, porque quando o império, quando o chefe lá em cima passa a se chatear contra o vassalo aqui, né, então nós que perdemos, né, com essa situação. Foi colocado, foi feita uma genuflexão, né, uma curvatura, né, uma subserviência total ao governo Trump, como se a gente fosse, né, como se a gente fosse iguais a eles, né, do ponto de vista bélico, do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico, né, só porque é um governo que está temporariamente se aliando a outro, né. Existe a questão geopolítica, né, porque os Estados Unidos, desde ele já tem essa política geopolítica há muito tempo, né, a América para os americanos, né, então você tem, só que eles não aceitam qualquer articulação, por exemplo, de um país como o Brasil ou qualquer outro da América Latina do ponto de vista militar, né, isso aí ecloderia até uma guerra aqui, né, na região, se, por exemplo, o Brasil ou qualquer outro país desse permitisse, né, uma base militar, por exemplo, chinesa ou russa aqui na região, né? Mas você vê essa coisa ao redor, né, de países como a Rússia e a China, né, assim, houve uma tensão muito grande agora durante a pandemia lá no mar da China, né, porta-aviões, navios, né,
é muito forte mesmo, uma turbulência. Eu vi a hora, eclodiu uma guerra ali mundial por conta daquela tensão, né, muito forte em cima da China, né, uma forma de fazer pressão em relação à política de globalização que a China permaneceu defendendo, né, em relação a essas instituições multilaterais que foram, inclusive, impostas pelos Estados Unidos, né, após a Segunda Guerra Mundial, né. Mas aí com Trump ele passou a negar, né, esse tipo de instituição, né, colocando, como ele mesmo dizia, né, os Estados Unidos, né, first, né, em primeiro lugar, né, United States Make first. America Great Again. Como? Make America Great Again. Pois é. Agora você tem isso sendo feito, viu, Carlos? Em alguns momentos estratégicos. Por exemplo, quando houve a invasão do Iraque, vários países no mundo reclamaram, né, com Bush, com o governo americano, e eu lembro do discurso de Bush, né? Bush dizia, Não falar. Nada de indústria sem massa. Bush dizia que nós americanos não temos que prestar conta com ninguém, né? Eu digo, eita, foi pro beleléu o direito internacional, porque Já o era. cara agora já era o direito internacional. Mas aí, países como a França, a própria Rússia, depois calaram a boca, né? Porque quando eles invadiram lá o Iraque, né? Que eles chamam de intervenção, né? Para ter o petróleo e mandar suas multinacionais lá para explorar, né? Porque o Saddam Hussein não estava mais cooperando com eles. Então, no instante, esses países calaram a boca, né, porque eles foram beneficiados, né, empresas francesas e russas também foram para lá, né, para dividir o soldo, né, como dividir o saque, né, Pois é. entendeu? Eu chamo isso de saque, né, como é? Não. Primeiro ele invadiu Agora, o Afeganistão. como? Primeiro ele foi para o Afeganistão, né? E depois invadiu lá o Iraque, né? É, agora você veja, a base de Alcântara aqui, né, o atual governo ele está facilitando tudo, né, para que os Estados Unidos tenham um poder militar aqui, né, de domínio total na região, em todos os sentidos, né, assim. Mas nenhum outro país pode chegar nem perto, né, assim. Agora, quando a coisa se complica, até a questão econômica passa a pesar, né, porque essa questão mesmo da vacina, nós já passamos de 400 milhões de mortos, né, aqui no país, Mil. outro, de vítimas, né, de mortes, mais de 400 milhões, 400 mil, né? Então você tem países como a Índia, né, que também foram muito subservientes, né, ao atual governo, e com uma política muito neoliberal, muito forte, né? Você tem lá o segundo maior agora em termos de contaminação, né? Tá um negócio terrível, né? E é o país que é quem produz vacina, né? Um dos produtores de vacina, né? Por isso que vai Mas voltar, né? Pra gente, essas né? vacinas não é para a população pobre, né? Como é? É por isso que vai voltar pra gente, né? Porque eles têm que vacinar lá eles, né? Senão, É, é. é E mais de 1 aqui bilhão de indianos. é mais de 1 bilhão, né? E a população lá só foi até agora 9% vacinada, né? Não chegou 7 ou 9% em torno disso. Aqui no Brasil, a segunda dose imunizado só tem 7%, né? 7, alguma coisa. Eu vi ontem no jornal, né? Então, nós ainda estamos numa época muito perigosa, né? Assim, o pessoal já entrou aí com projetos para voltar à aula presencial, né? Mas aí é muito perigoso isso, né? Porque muita gente pode morrer ainda, de 400 mil pode ir para 800, né? Até que a vacina chegue a toda a população. Porque para vacinar esse total de gente, vai passar mais de ano, né? Vai passar mais de Desse ano. ritmo, É. Então, veja, vamos voltar aqui à questão do texto. A minha preocupação com vocês maior aqui, com esse texto,
é discutir filosofia política, principalmente do ponto de vista da política internacional, né? Política e do direito, né? Porque o Habermas, na teoria dele, ele mostra a necessidade tanto do direito para a política, como da política para o direito. Você falar em democracia, você não pode falar de uma política ausente de direito, né? Porque aí a política não teria legitimidade, né? A política, para ter legitimidade, ela tem que levar em conta a questão do direito. Mas o direito também, ele, sozinho, ele não funciona, né? Está aí nosso jurista, aí o Carlos. O direito, ele tem que ter coercitividade, né? Eu lembro muito bem um professor meu que dizia, né? Você tem normas morais, ele fazia essa diferenciação em normas jurídicas, né? Então, do ponto de vista moral, se não tiver o poder coercitivo do direito, porque o direito também são normas, né? Mas são normas que têm o poder coercitivo do Estado para que ele funcione, né? Então, imagine você ter uma sociedade funcionando só do ponto de vista moral. Os indivíduos todos tinham que ser santos, né? Você chegar para um estuprador, estuprando alguém, um cara extremamente forte, armado, e você chegar para ele e dizer, meu amigo, põe a mão na sua consciência, não faça isso, né? Não vai funcionar, né? Um apelo moral não vai funcionar, não é verdade? Então, o direito, além da norma que está ali dizendo que aquilo é ilegal, né? E também imoral, né? Vai contra a normatividade do ponto de vista tanto moral como jurídico, o direito tem o poder coercitivo, né? Tem a força do Estado, o poder de polícia, para prender a força do indivíduo, parar com o crime, né? E isolar aquele indivíduo do restante do contexto intersubjetivo social, para que ele não cometa novos crimes, né? Professor, você está Tinha uma coisa gravado, para viu? falar. Como? A sua imagem congelou. Congelou, foi? Congelou já. Nossa. Mas a minha Não, tudo voz bem. está, mas a Perfeito. minha voz está, Tá tá, perfeito. tá pegando bem? Estão me Tá. ouvindo? Tô. Tá? Ok. Então, veja, vamos voltar aqui ao texto, né? O déficit de democracia, das decisões tomadas pelas instituições formadoras de blocos econômicos, né, impõe atualmente na agenda de discussões a questão de como as estruturas supranacionais podem ser democraticamente legitimadas. Você tem, por exemplo, a Europa, toda uma tecnocracia, né? Você tem instituições que governam do ponto de vista tecnocrata, né? Uma burocracia europeia, né? Para que a União Europeia ela funcione, né? Então, mas essas decisões elas nem sempre são democráticas, né? Elas são colocadas, impostas à revelia dentro do âmbito de um bloco como é o da União Europeia. Então, você tem, por exemplo, uma política que tanto atinge a uma Alemanha, né, bem desenvolvida, um poder econômico bem elevado, como, por exemplo, da mesma forma a Grécia, né? Você teve toda aquela crise lá na Grécia. Imagine a União Europeia diz assim: nós todos somos iguais. Que beleza, né? Construímos aqui o euro. Aí você tem o cara que compra com 1 euro, meio um poder aquisitivo enorme, né? Compra, é capaz de comprar eu não digo uma bicicleta, tal, mas uma coisa de bastante valor comparado a um cara lá na, na, na Grécia que não dá para comprar um pão, né? Entendeu? Então, o poder aquisitivo do grego lá embaixo, né? Toda essa coisa do câmbio aí, uma diferença enorme, né? E aí causa-se uma crise enorme, né? E essa política ela é imposta de forma isonômica em toda a Europa, né? Enquanto o, o alemão, ele rico, né, meio mundo de empresas e tal, o grego, né, bem pobre comparado e todos participando da União Europeia. Então, existem
umas diferenças em relação a câmbio, a moeda, uma coisa que a proposta de Habermas também seria para resolver essas questões, né? Tanto do ponto de vista econômico, como, por exemplo, em relação à questão do crime, né? Porque aí teria uma articulação de todos os estados, né? Como em relação, por exemplo, a, a proteção, né? A defesa ao meio ambiente, que as decisões seriam tomadas de forma igualitária, e não um país, como, por exemplo, o protocolo lá de Quioto, né? Você tem a questão da poluição, você tem os Estados Unidos, a China contra, né? Países que são extremamente industrializados e tal, poluem muito, e outros países aderindo, né? Então, tem coisas assim que países não aderem, né, a determinadas medidas do meio ambiente. A gente está vendo o Brasil agora com uma série de críticas a nível internacional, né, porque a questão da Amazônia, né, uma questão de, enquanto a elite aqui local, ela acha que tem que explorar porque é território nacional, o mundo fica, né, e a gente tem que chegar a um nível de desenvolvimento, de riqueza, não sei o que e tal, mas quem enriquece, na verdade, são algumas famílias, né, alguns indivíduos, algumas empresas. O restante da população, essas questões de economia, elas são muito contraditórias, né, porque e sim, o Brasil deixou de ser a oitava economia, né, alguns anos atrás, bem pouco tempo agora, para a 14ª, né, é a 14ª, foi uma regressão enorme, né, mas mesmo assim, essa questão da economia, ela nem sempre satisfaz a questão social, né? Às vezes você tem uma elite extremamente rica num país e uma população extremamente pobre, né? Miserável, né? Explorada e sem direitos sociais, sem direitos humanos para proteger a população, né? Então, é uma coisa... Mas veja, a nível europeu, que a gente vai discutir aqui, é justamente, por exemplo, essa questão, né, da supranacionalidade. Por exemplo, será que uma constitucionalização do direito internacional, como propõe Habermas, ela teria efetividade, né? A articulação, ele propõe articulação de pequenos estados, né? Estados menos poderosos, né? Como os Estados Unidos, como a China, como a Rússia, né? O Brasil, como o Brasil deveria ser, né? Pelo tamanho dele, né? Riquezas que tem, mas não é. A Índia, né? Que estava indo também, né? Está indo nessa direção de. O Brasil foi citado por Habermas, como a Índia e a China, como países que estavam indo, né? Numa direção muito boa, né, de desenvolvimento. O Brasil retroagiu, não é mais citado, né, em nada, né, e se isolou do ponto de vista político a nível internacional, só tendo uma política de subserviência total ao governo de Trump, né. Então, acaba arranjando muito inimigo, né, em vez de fazer uma política de articulação, né, de boa Coalizão. vizinhança, de como? Coalizão. De coalizão, justamente Teve uma, teve como uma, era, teve uma como foi o audiência, governo né? anterior, né? Uma coalizão de blocos na América Latina. Não, aí isso passou a ver todos os países da América Latina como inimigos no mundo todo, e os Estados Unidos como aliado, né? Assim, é uma visão muito estreita, né? Muito estreita. E aí os BRICS, né, que foi construído com um banco, para ter um banco próprio, para ter um desenvolvimento econômico a nível mundial, que é o Brasil, a Rússia, a Índia, né, a China e a África do Sul, né, que era BRICS só, aí depois veio a África do Sul, né, Sudáfrica, né, BRICS, né, fica... aí você tem todo um retrocesso, todo um retrocesso. Você tem a China, era um país na década de 80 ainda extremamente pobre, né, miserável. Aí você tem todo um desenvolvimento da China, toda uma política nacional, e chegou a ser essa potência que está hoje, vai passar a ser a primeira potência mundial, do ponto de vista econômico, e um poder também militar, né, que está, porque se você se torna muito rica, né, e com a população maior do que a dos outros países do mundo todo, se torna um país mais poderoso, né,
Porque, por exemplo, os Estados Unidos é um país rico, né? Tem uma população rica. Mas aí você coloca uma população de 300 milhões de habitantes para uma de quantos bilhões tem a China, né? Vejam aí, né? Muito maior do que a Índia, né? Muito maior, que tem 1 bilhão, né? Então, essa É o população Brasil, é toda. o Brasil a mais. A China e o Como? Brasil a mais do que a Índia. Pois é. Não, o Brasil só tem 200 e tantos milhões de habitantes, né? A China, a Índia, parece que é em torno de 1 bilhão, e a China, muito mais. População bem maior, né? Então, você tem uma população rica e muito grande, ela se torna muito poderosa, porque sua elite e o país todo passa a dominar. Você tem o cinturão agora, por exemplo, a Rota da Seda, né? Que é toda Isso. uma política chinesa É de parecido, desenvolvimento doutor. É da parecido aqui China no ligada à Wikipedia, viu? Europa. Como? É muito parecida a população aqui no Wikipedia. A É? diferença são Da 30 China. milhões, né? A China tem 1 bilhão 398 milhões e a Índia tem 1 bilhão 366 milhões. Nossa, É é 30 quase. milhões a diferença. 30 milhões. Nossa, é quase igual, né? Quase Imagine igual. se esses dois países se articulam, se unem, né? Eles dominam o mundo, né? Porque os Acabou. dois com bomba atômica, com a Acabou. população, se ela se tornasse rica, né? Essa população desses dois países, como está acontecendo na China. Então, dominam o resto do planeta, né? Porque Já era. é a população juntando, veja quantos por cento dá da população mundial, né? Se torna uma porcentagem, dois países só, né? Em relação ao restante do planeta, muito grande. Aí veja, é por isso que naquela área ali, aquela ligação lá entre a China e aquele conflito que tem lá de terras, né, entre a China e a Índia, se resolve na paulada, na pedrada, mas ninguém dispara uma arma, né? Tem um acordo lá entre eles, né? São dois países que têm bomba atômica, né? E um poder muito grande. Agora, a China, o Carlos, a China, ela é muito mais rica e mais desenvolvida do que a Índia, né? Pois A é. China é muito mais rica, né? Ela se tornou o país segundo maior economia mundial e ela está para se tornar o primeiro, né? Por isso toda essa rivalidade entre chineses e americanos, né? Então veja, voltando aqui ao texto da introdução, né, o predomínio histórico da democracia liberal ocidental na modernidade leva Habermas a acreditar que uma constitucionalização para uma união de blocos, né, como a União Europeia, representante por excelência do processo de regionalização, né, essa união de blocos seria a obtenção da plenitude da supranacionalidade em termos institucionais, nos mesmos termos em que se desenvolveu o Estado Nacional, né? A ideia é levar o direito para um nível supranacional, né? Transformar o mundo regido pelo direito, por um direito subnacional. Aí vem uma ideia de uma constitucionalização a nível mundial, né? Por blocos, por países, até estados, né? Como é o caso, por exemplo, cada estado brasileiro tem uma constituição, né? Então você vai seguindo aquela pirâmide kelsiana, né? Teria a constituição magna do país e aí teria uma constituição supranacional que todos os países teriam que respeitar. Isso, do ponto de vista teórico, isso é interessante, né? Se resolveria uma série de problemas, né? E eu não sei se talvez gerasse outras, né? Do ponto de vista de quem estaria bem realmente no topo dessa pirâmide, você acreditar numa democracia mundial, pelo menos a União Europeia, ela já se mostra complicada, né? Numa região que é bem educada, né? Bem relacionada ao restante do planeta, né? Nem se compara a defesa dos direitos humanos na Europa e na Ásia e na África ou nas Américas, né? Então, você tem lá um desenvolvimento, assim, do ponto de vista institucional, muito maior, né? Então, como é que... E a questão de interesses, né, estatais,
de energia, né? Você vê agora Marte, né? Aquele robozinho lá em Marte. Todo dia eu fico dando uma olhada, né? As novas imagens, as filmagens. Eu não vejo um ET ali, né? Mas estou brincando, né? Mas imagine o planeta criar uma tecnologia para explorar aquele planeta, né? Deve ter tantos minérios ali, né? Tanta riqueza, né? Para ser explorada, mas o gasto que vai ser, porque, por exemplo, para mandar um robô, né? Foi uma dificuldade imensa. Agora, uma temperatura enorme que o ser humano não aguenta durante o dia, né? O calor, porque não tem água, parece que tem gelo, né? Isso é uma coisa boa, né? Mostra que deve ter tido vida. Se teve alguma floresta, ela foi dizimada, né? Alguma forma de vida, ela acabou-se, né? Mas aí extremamente quente durante o dia, e à noite extremamente frio. Não daria para um ser humano sobreviver, a não ser que criasse algum tipo de morada com ar, né? E uma tentativa, talvez, de levar líquido, água, né? Ou de produzir lá com gelo, né? E criar algum tipo de reflorestamento, né? Muito difícil isso, com algum tipo de coberta, né? Assim, muito forte para poder o sol não queimar e também para não ser congelado à noite, né? Com a temperatura quando cai de uma forma enorme. Mas, assim, daqui que o ser humano ele chega a um desenvolvimento muito grande para explorar outros planetas, né? Sem ter nenhuma preocupação com o nosso, né? É mais fácil a gente ser extinto aqui pela forma irresponsável, né, egoísta, que a economia levou à exploração do planeta, do que chegar a um domínio de outras regiões do espaço, né, de outros planetas, para explorar do ponto de vista econômico, né? O que é que vocês acham disso? Acham que eu estou delirando assim? Porque eu acho Não, que é o caminho, esse né, do invento, desenvolvimento nosso, né? Quem sabe se lá não já existia algum tipo de civilização e foi extinta, né? Assim, eu acho difícil, né? É só especulação que eu acho improvável, né? Se existiu alguma forma de vida alienígena, pode não ter sido algum tipo que tenha uma racionalidade, né, para construir algo, mas nós, com certeza, não somos, acho que, a única forma de vida inteligente, né, para ter chegado a estar aqui, a ter povoado um planeta, e, e as nossas teorias, elas ainda são muito rudimentares, né, de desenvolvimento. Você tem Darwin, né, como o pessoal diz, um colega Darwin, né, como diz um colega meu, né, você tem, com a teoria dele, de desenvolvimento das espécies, que tem muita lógica, você tem teorias do ponto de vista religioso da Bíblia, Deus nos criou, né, nos colocou aqui, e somos a imagem desse Deus, mas a gente é uma imagem se parece muito com o chimpanzé, com o macaco, né, se você for ver, eu vi esses dias um lá que teve um problema genético, né, quando ele cai a pele, ou como um colega meu que era um pesquisador que viveu na Amazônia, eles adoram comer cérebro de chimpanzé, né, e tira a pele todinha, eles parecem uma criança, né, aí ele serra aqui e come, né, o cérebro, né, é um dos pratos, seria o prato requintado para a gente aqui, né, então, você tem animais que são muito inteligentes, né, baleia, golfinho, e outros aí que talvez teriam tido um desenvolvimento, não sei, inteligente se a gente tivesse permitido, né? Ou que talvez tenha e a gente vê só como um animal extremamente bruto e irracional, porque a forma como a gente sempre lidou com nós mesmos, né, entre nós, é muito bruta, violenta, animalesca, né? Sempre foi, né, historicamente. A gente, para chegar a um tipo de desenvolvimento do ponto de vista de relações éticas, né? Demorou muito, né? E a gente ainda é muito
bruto, né, muito animalesco, né? Kant dizia, achava que o desenvolvimento institucional também levaria a um desenvolvimento, talvez, da um progresso moral da humanidade. Eu não acredito nisso, não, né? Eu acredito que o ser humano, ele progride, né, em termos éticos, de instituições éticas, melhora o relacionamento, mas os mesmos sintomas do homem primitivo, como dizia Freud, a gente continua, né, com comportamentos muito semelhantes, né? Só com normas, né, racionais ou institucionais ou sociais ou morais que nós criamos e que levam a um tipo de relacionamento, talvez, em algumas sociedades mais que a gente consideraria mais avançado em relação a um homem lá primitivo, mas a nossa forma, do ponto de vista instintiva e moral, né, ela ainda é muito rudimentar, né, muito. Nós somos matéria-prima, prima orgânica, né? Nós temos impulsos, temos uma série de desejos, de necessidades que todos os animais têm, né? Não tem diferença. Nós só criamos a cultura e somos um tipo de animal, né, inteligente, né? Desenvolveu e dominou o restante do planeta, né? Ô, Mas a professor, nossa aula é muito especulativa, né? Eu começo a falar das coisas e hoje fiquei muito à vontade, em vez de estar falando do conteúdo de uma forma muito descritiva, eu estou partindo para essas especulações, não sei porquê. Diga aí, Alisson. não, assim, uma colocação breve a respeito dessa questão habermasiana, da universalização do direito e da criação de uma Constituição Universal. Existem também, não poderia somente partir dos poderes constituídos, assim, eu digo poderes políticos, apesar que eu enxergo também o conjunto de crenças humanas chamado religião num poder político constituído e que Sim, talvez seja um dos maiores adversários nessa empreitada, mais até do que a questão econômica, até porque em algum momento a humanidade vai cair em si e vai perceber que o dinheiro é uma mera representação, ele não vale absolutamente nada. O que vale são os recursos que permitem que a vida ela continue, né? Então, assim, acho que uma das coisas mais fortes que esbarram, assim, que vai de frente para essa ideia. E o filósofo ele sempre eleva a sua ideia a um grau de necessidade e universalidade, né? Então, assim, essa questão de uma democracia universal, um tribunal universal que pudesse assim, julgar os crimes contra a humanidade. Acho que do ponto de vista idealista, assim, eu acho muito bem-vindo, porque primeiro afastaria a possibilidade de uma extinção, vamos dizer, auto-extinção da humanidade, né? Porque assim, a paz ela é regulada hoje por um clima de tensões, né? Ou seja, a paz é mantida porque todo mundo está armado, né? A primeira coisa é que a humanidade deveria fazer um acordo em se desarmar, né? Nuclearmente falando. Ou seja, o artefato nuclear ele só poderia ser mantido para fins de uma possível invasão extraplanetária ou de uma questão natural em que pudesse vir ameaçar o nosso planeta, a vida do planeta. destruir um asteroide, né? Por exemplo, né, do ponto de vista econômico, eu enxergo que
a proposta de uma das religiões globais hoje, chamada Fé Bahá'í, é muito coerente, né, quando ela diz sobre a questão da eliminação de extremos, né, de extrema riqueza e extrema pobreza, né. Então, assim, uma, quais são outros fatores que poderiam, além de uma Constituição universal, conferir uma cidadania universal? Um idioma auxiliar, por exemplo, em que o ser humano pudesse se comunicar em qualquer parte do planeta em que ele fosse entendido, né? A criação de uma moeda internacional, de uma única moeda. E os estados, eles iriam manter a sua questão de soberania nacional pelos preceitos da cultura, entendeu? Mas não na questão da tentativa de dominação ou de apropriação dos recursos de outros países, né? Porque o jogo geopolítico é esse, é o jogo das tensões, é o jogo da possibilidade de invasão, é o jogo da espionagem. Hoje gera em torno da questão do Big Data, da questão dos dados, né? E quem lá no futuro estiver no domínio sobre isso é que vai dominar as posições mais elevadas da economia, né? Acredito que a gente fundamentou a vida humana, se afastou tanto do estado de natureza que a gente realmente esqueceu o que realmente importa para a sobrevivência coletiva da espécie humana, né? Assim, uma vez um peça disse que a Terra é um só país e a humanidade seus cidadãos, e eu acredito nisso, eu vejo a possibilidade de só existe um único o planeta habitado pelos humanos é a Terra, e assim, somos únicos, assim, né, só existe uma espécie humana, não existe várias espécies humanas, assim, e uma questão de uma consciência da qual, se fosse desenvolvida ou educada, ou, vamos dizer assim, uma consciência planetária, uma ética planetária, acho que as coisas poderiam ser bem diferentes, né? Mas, como a gente bem sabe, a vida humana, ela é ranqueada no planeta, né? A vida do americano vale mais do que a de um africano, e a vida de um, sei lá, de um cidadão canadense vale bem mais do que a de um indiano, e por aí vai, né? Um europeu bem muito mais do que de alguém da América Latina, né? Pois é, então assim, Um brasileiro. a gente chegou ao ponto de quantificar, né, a vida humana em relação à sua origem, né? Então, assim, creio que o que o capitalismo criou no mundo foi um fundo do qual não existe fundo, né? Um buraco sem fundo, né? A dívida global dos países é maior do que a quantidade de riquezas que estão dispostas, né? Então, assim, a gente vive sob uma mera ilusão representativa e naquela coisa do nosso egoísmo, né? De acumular mais riquezas e mais recursos do que a gente realmente precisa para viver, né? Então é isso. Tem gente aí que tem famílias aí que tem dinheiro para 100 gerações, para 1000 gerações, né? Então tem pessoas aí que acumulam fortunas equivalente à verdadeira o continente de países africanos, por exemplo. Então, assim, não tem como a gente, né, dar um fim a isso. Eu acho que o vírus, ele finalmente, uma coisa positiva que eu acho na questão da pandemia é esse desenvolvimento de uma consciência global. A gente tem uma ameaça real, que é a ameaça da extinção da raça humana através de um patógeno que não tem nenhuma consciência além da sua própria existência e que nos une uma mesma bandeira, né? Ou seja, a vacina, a cura. Mas depois que isso passar, qual será a próxima coisa que vai nos unir, né? Sei lá, eu não sei.
Eu penso assim, eu acho que o mundo ele é mais ele é imergido num clima de competição e de expropriação e de escravização do que mesmo de cooperação. E eu vejo esse sonho habermasiano aí cada vez mais distante, né? É como o Sim. próprio Bertrand Russell disse, olha, enquanto a humanidade não resolver as suas diferenças, retirando a guerra de questão, né, como assim, como uma forma de resolução de problemas, a humanidade ela vai caminhando para o seu autoextermínio. Mas é isso, professor. Eu só, desculpa aí ter interrompido. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Vocês têm Instagram? Eu estou até aqui procurando vocês no Instagram. Depois Eu é tenho. melhor. Às vezes a gente. Chama Fábrica Não, de mas não. Ideias no Instagram. Hum, Coloque lá no grupo. Tem, Beleza. Alisson. Tenho sim. Vou deixar eu lá. Coloca lá, tenho o seu, coloca lá no grupo pra gente eu adicionar. tenho, eu tenho o seu, eu tenho o seu, Carlos Henrique. Meu Insta já, né? Sim, eu tenho o seu. É porque já tá no meu Face. É no Face, mas você tem Instagram? Tenho. É. Tá o seu nome também, é? Tá Carlos Henrique NB, professor. NB? Carlos Henrique NB, Nunes Barbosa, só o NB. Coloque lá o seu no Instagram e do Alisson que a gente se adiciona lá. Pronto. Eu já achei o do Alisson aqui. É que o meu telefone aqui tá carregando. Mas, professor, agora o Alisson falando, tão rapidinho. É, você vê, isso vai bem no que tem no contrato social de Rousseau, né, professor? Você diz, olha, o homem é um ser Uhum. natural e ele vem do nada. Para ele viver em sociedade e com uma boa convivência, ele tem que cumprir um contrato social. É como se fosse um contrato, uma bilateralidade. Mas, ao fazer isso, ele perde a humanidade dele. Ele vira um bruto. Ele não diz isso, em outras palavras? Você disse quem que diz isso? Rousseau, Rousseau, sim. Rousseau, né? É porque, é porque Rousseau tem uma visão meio romântica, né, do homem no estado de natureza, né, e Da a sociedade é natureza. que vai corrompê-lo, né, assim, Exatamente. é uma visão, Exatamente. enquanto Hobbes a visão é bem homo homines lupus, né, o homem é lobo do homem, né, no estado de natureza ele é um animal extremamente perigoso. Já Rousseau tem uma visão mais diferente, né, assim, mais Pois é. romântica, né. Foi a época de descobrimento dos índios, acho, nas Américas, e aí o pessoal tem aquela carta, né, do Pero Vaz de Caminha, né, em relação à Europa, que eles viviam como crianças aqui, né, nuas e tal, mas depois detonam com os índios, né, assim, Isso. com os chamados índios, né, chamados, até o próprio nome, porque eles achavam que tinha encontrado as Índias, né, o caminho para as Índias, né, uma rota diferente. Pois é. Mas, veja, voltando à questão da, da, da leitura do Habermas, né, aí na página 21, na introdução, né, eu coloquei o seguinte, né, que o predomínio histórico da democracia liberal ocidental na modernidade leva Habermas a acreditar que uma constitucionalização para a união de blocos regionais, como é o caso da União Europeia, né, é a obtenção da plenitude da supranacionalidade, né, em termos institucionais, nos mesmos termos em que se desenvolveu o Estado Nacional. E como decorrência desse processo, né, a gente tem um constitucionalismo global de direitos seria necessário para impor rédeas ao setor econômico, né, e fundamental para a legitimação da democracia e dos direitos humanos ou fundamentais no nível pós-nacional. Aí veja o parágrafo seguinte, né, para Habermas, a possibilidade de defesa e legitimação da democracia e dos direitos individuais fundamentais em nível global só seria possível por meio de uma Constituição.
né, o maior projeto que se poderia pensar nesse sentido, né, devido à urgência dos processos de globalização, onde um processo de regionalização, né, o movimento de cooperação econômica entre alguns estados, acaba formando uma estrutura decisória acima dos governos nacionais. Essa estrutura supranacional acompanha as tensões entre a democracia e o constitucionalismo, dando aso à questão da legitimidade. A carência de legitimação do direito político moderno e da política democrática no plano supranacional leva, por fim, Habermas a propor a retomada do projeto kantiano de juridicização da ação política e ou constitucionalização do direito político internacional como possível solução para os dilemas da democracia e dos direitos humanos na nossa época, né? Acreditamos que o déficit de legitimidade democrática no nível pós-nacional não pode ser concretamente, eu vou fazer resolvido por meio de sua democracia deliberativa. Aqui eu vou fazer umas críticas já na introdução a Habermas, né? Porque a minha tese, ela não é você tem que ser usado na tese, você não está trabalhando só de uma forma descritiva, né, em relação às ideias do autor, né? Então, a minha tese é crítica, né, em relação a Habermas, né? Embora eu tenha mudado algumas coisas, alguns pontos de vista, né, em relação à tese. Mas veja, aqui no final da introdução, eu digo que é que eu vou trabalhar nos capítulos, né? A minha tese é dividida em 5 capítulos, né? O primeiro capítulo, né, ele retoma a teoria da modernidade habermasiana, na qual é confeccionado o conceito de racionalidade comunicativa como fonte dos consensos sociais, né? A confecção do conceito de racionalidade comunicativa é fundamental no pensamento habermasiano para a análise do direito e da política. O conceito de racionalidade comunicativa é, segundo Habermas, capaz de resolver as aporias da modernidade. Com seu diagnóstico da modernidade, Habermas procura explicar a gênese da sociedade ocidental moderna, diagnosticar suas patologias, mas também encontrar soluções para a superação dessas patologias. Sua teoria da modernidade, alicerçada em um novo conceito de racionalidade, a razão comunicativa, né, no caso, diferentemente da razão instrumental, né, dos teóricos da primeira teoria crítica, né? Então, sua teoria da modernidade é alicerçada em um novo conceito de racionalidade, que é a razão comunicativa, e em um novo conceito de sociedade que procura integrar sistema e mundo da vida, no entender de Habermas, essencial na compreensão do papel que tem o direito como a principal fonte de integração dessas sociedades e o principal veículo capaz de legitimar a ação política moderna. O consenso ou entendimento intersubjetivo é para Habermas o que possibilita a vida democrática em sociedade, mas uma política democrática não é possível sem a mediação do direito positivado. Este capítulo, né, o primeiro aqui no caso, tratará especialmente da compreensão habermasiana sobre o direito como possibilitador ou legitimador da ordem política democrática. Moralidade, legalidade e política são elementos que se entrecruzam nesse processo de legitimação racional. A segurança jurídica fornece a certeza de que o Estado irá respeitar e proporcionar o respeito às liberdades fundamentais necessárias à vida democrática. O poder político só é legítimo, segundo Habermas, se exercido conforme o direito, né? Carl Schmitt, como veremos, será um contraponto importante nessa discussão. Ele tem uma relação muito grande de crítica, né, em relação a Carl Schmitt, né? Ele faz sérias críticas, as críticas que Carl Schmitt fez a Kant, né? E a ideia de
juridicização do direito internacional, né, em Kant. Então, veja, já o segundo capítulo, ele vai tratar, né, no segundo capítulo, vamos tratar da problemática da legitimidade democrática para além do Estado Nacional. Lá estava discutindo só a questão do direito, né, como é que ele trata dentro do Estado, a questão da legitimidade, os conceitos, né, relação direito, moral, princípio da democracia, princípio... Então, aqui a gente vai partir para o plano pós-nacional, né, a partir do segundo capítulo, né, da questão da legitimidade da democracia além do Estado Nacional, onde são enfocados os principais problemas de integração social para o Estado democrático de direito no mundo contemporâneo, né, o multiculturalismo e a globalização. A soberania popular é afetada, de um lado, pelas múltiplas culturas e ou diferentes éticas de grupamentos humanos no interior dos Estados nacionais e que podem resultar em desintegração social. O multiculturalismo modifica internamente o Estado, né, heterogeneidade ou pluralismo, né, em vez de homogeneidade. Em sociedades complexas como as nossas, a soberania popular, a integração social e a legitimidade democrática são alcançadas como resultantes do pluralismo social, do respeito às diferenças e do dissenso da esfera pública, né? E não do consenso. Isso é uma crítica, né, a Habermas, que eu vou fazer lá no segundo capítulo. Essa discussão perpassa o âmbito do direito, né? Os direitos coletivos dos diferentes grupos e culturas que convivem no interior do Estado Nacional devem ser positivados ou bastam os direitos individuais liberais. Habermas é, com certeza, muito mais liberal do que republicano ao fazer a defesa dos direitos individuais liberais em detrimento dos direitos comunitários. É uma crítica, né, que eu estou fazendo aqui. A globalização também causa problemas de integração social, fazendo com que interesses não nacionais, externos, sejam impostos sobre a vontade soberana interna e legítima. O Estado Nacional fica abalado e ou seduzido diante do poder econômico internacional. Habermas defende que o Estado não pode ficar isolado face ao jogo político internacional, apregoado pelo liberalismo. Ele não pode fechar as portas, né, o Estado, ao capital internacional. Para obter benefícios ou vantagens sociais, o Estado tem que fazer parte do jogo das grandes potências, senão poderá ser penalizado. Isso, estou falando principalmente do Estado no sentido dos Estados minorias, né, Estado como o nosso, né, que tem que fazer parte desse jogo, né, e não pode se isolar. Isso é uma constatação, né, nas relações globais de desenvolvimento da globalização, cada vez mais, né, esse intercâmbio, não só do ponto de vista econômico, ele é necessário, né? Então, Habermas acredita que só há legitimidade democrática quando os diferentes Estados nacionais conseguem efetivar o respeito aos direitos individuais fundamentais, direitos humanos, né, e à soberania política. Para Habermas, a afirmação e conquista da democracia e dos direitos humanos no plano internacional só é possível com a efetivação ou reatualização do projeto cosmopolita kantiano. O terceiro capítulo abordará a retomada habermasiana do projeto kantiano de constitucionalização do direito internacional. O terceiro e o quarto, né? Ou o terceiro, né? Isso. Aí depois, no quarto, trataremos ainda, né, desse projeto e da recusa habermasiana quanto à ideia de um Estado, né, ou República Mundial, né, e a defesa, né, da ideia de um governo mundial descentralizado e de vários níveis, né, como Habermas coloca, né. E o quinto capítulo é uma crítica, né, a todo esse discurso habermasiano de legitimação, né, do direito, da política, que permeia na nossa tese, né, de ponta a ponta, né. O último capítulo eu faço umas críticas muito pesadas, né, assim, à teoria habermasiana, mas
com um olhar focado principalmente aqui na América Latina, né? Então, vai aparecer, por exemplo, o recurso a filósofos latino-americanos, como é o caso do Henrique Dussel, né, da teoria dele, para fazer também essa crítica, né, e de outros autores. Ok. Por hoje, eu vou concluir essa exposição. Na próxima